Isso. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos por um dia chuvoso. Por um dia onde o sol continua a brilhar através da chuva. Estamos todos aqui te reconhecendo como nosso único e suficiente Salvador, nosso médico, nosso advogado, nosso melhor amigo, aquele que nos vê. Abençoa a continuação desse culto, recebe o louvor do nosso coração, não somente dos nossos lábios, que nós possamos te entronizar, não somente aqui, agora, durante as canções, mas durante as nossas vidas, os nossos dias, as nossas caminhadas, nas nossas casas, nos nossos locais de trabalho, onde quer que nós estejamos. Que a tua vontade seja feita, Senhor, aqui, como ela é feita no céu. E no céu a tua vontade é feita com absoluta perfeição. Que nós possamos buscar fazer aqui tudo o que o Senhor determina que nós façamos. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu não sei de quem que é o suor que está nesse papel silencio aqui, mas a gente vai estar usando ele. O pastor Rafael, ele fala que existe uma diferença entre ser, estar, permanecer e ficar. Quem está no começo de aulas de inglês no Brasil, to be or not to be. To be, ser, estar, permanecer, ficar. É o mesmo verbo que funciona para os 4 verbos brasileiros. Isso faz uma diferença muito grande quando a gente vai ver evidências de vida, a gente vai analisar fatos e coisas da nossa vida pessoal. Obrigado, Senhor. Ser, estar, permanecer, ficar. Não. Existem coisas que são inerentes. Eu sou homem. Isso é uma personalidade, isso é uma característica. Isso eu não tenho que discutir. Mas existem coisas que têm que ser discutidas. Que muitas vezes a evidência mostra uma coisa que na realidade não é. Você ter um conceito de beleza de uma pessoa pode ser diferente do conceito de outra pessoa. Isso acontece em casa com frequência. Nós discordamos muitas vezes sobre quem é bonito ou quem é feio. Isso é normal. Integridade. Integridade depende de quem conhece a pessoa. Aí você vai ter evidências de integridade ou da falta de integridade. Educação acadêmica. O cara está calado, você acha que ele é um erudito. Quando ele abre a boca, você vê que ele não foi na escola nunca. Evidências. Evidências são coisas que vêm à tona conforme nós desenvolvemos um relacionamento. Conduta. Você não conhece ninguém até você viver com aquela pessoa. Já ouviu isso? Vocês já ouviram isso, vocês dois aí? Comportamento. Eu compartilhei com algumas pessoas, com alguns irmãos, alguns relacionamentos que eu desenvolvi no Brasil, pastorais, de pastores muambeiros e mulherengos, que fizeram coisas que são absurdas, que você não sabe até que seja evidente. Mas agora está sendo evidente no Brasil. Várias pessoas estão me dizendo já o que está acontecendo lá.
Evidência. Eu fui procurar nos dicionários, né? No dicionário americano, Webster, fala assim: elucidar, provar, esclarecer a mente, demonstrar de tal forma que a mente possa ver a verdade, ou de tal forma que possa convencer, do verbo persuadir. Isso vai depender do advogado. Tem uma ilustração muito nobre, muito triste, sobre um pai com 2 ou 3 crianças que estavam no metrô e as crianças estavam subindo pelas paredes do metrô e pendurando, e aquela loucura, aquele absurdo, e todo mundo revoltado porque aquele pai estava quieto, sentado, não fazia nada. Aí, quando estava perto da hora dele descer do metrô, alguém falou para ele: você não sabe educar os seus filhos, não? Você não educa os seus filhos, não? Ele falou: não, sabe o que aconteceu? Eu acabei de receber notícia do médico que a mãe deles vai morrer. Ou morreu, uma coisa assim. E eu não sei, estou tentando descobrir como dizer isso para eles. Evidências. Existe uma diferença entre uma evidência e uma definição. Ok? Uma definição é uma coisa com limites. O nome dessa mensagem, desse sermão, The Power of Evidence, o poder de evidência. Evidências, nós temos que mostrar evidências. Segundo o Aurélio, dicionário brasileiro, a evidência diz assim: claro, manifesto, patente, que não oferece dúvida e dispensa demonstração ou provas adicionais. Então, o que me diz aqui? O dicionário americano fala assim, que tenta convencer o indivíduo da culpa ou da inocência de um, mas no brasileiro, no Aurélio, diz que ele dispensa qualquer prova adicional. Existe um conflito aqui brutal. Eu não sei a advocacia brasileira, não sei se nós temos advogados brasileiros, mas isso aqui é o claro, você aqui você é inocente até ser provado culpado, e lá você é culpado até ser provado inocente. Só que existem evidências que muita gente não vê. Evidência no Aurélio diz assim: caráter de objeto de conhecimento que não comporta nenhuma dúvida quanto à verdade ou à falsidade. Quer dizer, é o ponto final. Peguei o cara com a machadinha em cima da mãe, acabou de matar, a evidência é prova final, o cara é condenado e executado. Isso é o que quer dizer no Aurélio. E no Webster é uma tentativa de convencer de um fato. No Aurélio é uma prova final. Uma definição, ela determina limites, ela explica, ela define, ela resolve, ela encerra. Uma evidência, ela pode ser parte de uma definição, mas isolada, ela não pode ditar inocência ou culpa. Eu traduzi um pedófilo que abusou de crianças, eu não vou entrar em detalhes. Mas as evidências estavam todas lá porque a criança descreveu tudo. Se você me entende? Cicatrizes. Mas o advogado de defesa desse pedófilo, ele falou: não existe o DNA, não existe a prova. A mãe convenceu a criança de que aquilo aconteceu. E o cara foi inocentado. Existiam evidências, mas o cara foi inocentado. Então, evidência não é uma coisa absoluta. Ela não pode ser uma coisa absoluta. Não no nosso mundo. A definição de fatos pode alterar o significado. A definição de fatos pode alterar o significado da evidência do crime cometido, embora expressões digitais na arma do crime sejam do indivíduo pego com a arma na mão. Você vê isso em muitos filmes, você vê assim: o cara matou. E lá no finalzinho você vê que não foi o cara que matou.
Alguém pegou a mão dele, botou a mão dele, apertou, fez apertar o gatilho. Eles ensinam como você matar alguém e botar a culpa nos outros. Eles ensinam, eles dão aula sobre isso. Uma evidência, o cara passa um sinal fechado na frente de um policial, ele é culpado. Aí o cara vai para a corte. Meu freio falhou. Definição do cara, problema mecânico. O cara não foi culpado de ter quebrado a lei. Você entende o que eu estou querendo dizer, queridos? Evidência e definição são duas coisas que vão ali lado a lado. As evidências formam uma definição. E uma coisa que vai chocar você no final é muito interessante. É muito interessante. Você faz um teste, conhecimento geral para você. Você faz um teste poligráfico, você mentiu, você falou, você mente na corte, você fala que você não fez aquilo que você fez. Aí eles botam o dedão lá, teste poligráfico. É o teste da verdade. Você roubou, você trabalha no caixa do banco, você roubou dinheiro. Mas na tua cabeça, você é maluco. Você ganha $15 por hora, você acha que você devia ganhar 20. Então, na sua cabeça, você ganha 20. Então, o seu subconsciente diz para você que você não roubou, você pegou o que é seu de direito. Então, a sua mente, na hora do teste poligráfico, não vai dizer que você mentiu, porque você fez o que era seu de direito. Então, uma evidência filmada, provada, comprovada, vista por um monte de gente que você pegou o que não era seu, é jogado por água abaixo, porque você simplesmente, na hora de você fazer a definição do crime, o crime não foi definido. Os casos aqui nos Estados Unidos, eles são trazidos, muitos casos, eles são trazidos a um grand jury, para ver se o cara vai para a corte. São 75 pessoas que são trazidas. Dali são resumidos para 24 pessoas. Existem grupos de jurados de 24 pessoas. Existem grupos de jurados de 12 pessoas. Existem grupos de jurados de 6 pessoas. E existem grupos de jurados de uma pessoa só, que são o acusado, o acusador, advogado de defesa, advogado de acusação e o juiz. E eu tenho o privilégio de, muitas vezes, estar junto em eventos desses, porque eu vejo como nós seríamos desgraçados, essa seria a palavra absolutamente correta, se nós dependêssemos da misericórdia humana. Existem evidências, é o nosso Deus, uma das músicas fala, o Senhor me vê todo o tempo, em todo lugar, toda hora. Queridos, nós vivemos, existe uma nuvem de testemunhas que nos acompanham onde quer que nós estejamos. As evidências que a gente pensa que só ela viu, não, existe uma nuvem de testemunhas que vem aquilo. Aí a gente fala assim, não, mas ninguém pode provar nada. Lembre-se de uma coisa, se o lance acontecer aqui e você terminar num jurado desse que depende da misericórdia humana, Deus te abençoe. Melhor é cair na mão de um Deus misericordioso, como Davi fala. Eu prefiro ser julgado por Deus somente por um juiz. Evidências vão haver. Existe um projeto chamado innocentproject.org. Esses testes essa organização, ela reestuda. Existe uma lei nos Estados Unidos chamada Double Jeopardy. Uma pessoa não pode ser julgada 2 vezes pelo mesmo crime. Não pode ser julgado 2 vezes pelo mesmo crime. O O.J. Simpson é um exemplo. Ele foi provado, depois de ele ter sido inocentado, de ter matado a ex-mulher dele, foi provado que ele matou. Mas ele não pôde ser processado novamente. Ele foi processado civilmente, para que todo o dinheiro que ele fizesse com o livro que ele escreveu
E ainda o nome do livro foi Cínico, e se eu tivesse feito? Esse foi o nome do livro que ele escreveu. E terminou que Deus é interessante, Deus tem um senso de humor, né? Ele foi, com um grupo de homens, ele foi pegar coisas que tinham roubado da casa dele, só que levou um monte de homens armados, e ele foi acusado de assalto à mão armada, ele está preso até hoje. Provavelmente vai morrer na prisão por causa de um crime civil. Mas ele foi inocentado. As evidências não foram suficientes, no entanto, era claro que ele tinha matado. Existe essa organização chamada innocentproject.org. E eu tenho vontade de me envolver com eles entre meia-noite e 6 da manhã todo dia para ver se eu posso fazer alguma coisa para ajudar. Novos testes de DNA estão sendo feitos em pessoas que estão presas para ver se são presas, se realmente o crime aconteceu, quando existem dúvidas. Esse ano, 318 pessoas foram exoneradas, porque, com segundos testes, viram que eles eram inocentes. Essa média desses 318 serviu 14 anos de prisão, até provar a inocência por causa de evidências. Escute isso, por causa de evidências. 18 foram executados, e a prova de que eles eram inocentes foi pós-mortem, foi depois de eles terem sido executados. Se a gente depende da misericórdia humana, nós estamos ferrados. Uma testemunha ocular, alguns dos erros que eles mencionam, testemunha ocular, erro de identidade, mexeram com a evidência, comprometeram a evidência, forensics, né? Alguém mexeu e contaminou. A política foi muito rápida no gatilho, por ser muito zelosa. E uma das coisas que eles falaram no final é advogado de defesa despreparado. Advogado inadequado. Essa daqui eu falei, meu Deus do céu. Existe gente presa, queridos, inocente, porque tem advogado de defesa que não sabe o que está fazendo. E existe criminoso solto, porque existem advogados de defesa que eles brincam com as evidências, como esse pedófilo que eu traduzi. Nós vivemos num mundo cercado de testemunhas. Se não fosse o Senhor agindo ao nosso favor, qualquer um de nós aqui é sujeito a ser acusado de um crime por alguém que você nunca viu na vida e passar 14 anos até uma organização e procurar um DNA para provar, não foi ele que fez o crime. Se não é o sangue de Jesus que nos cobre, queridos, nós estamos em muita situação muito ruim. Próximo ponto seria o seguinte: e as evidências contra mim? Você acha que o diabo tem alguma evidência contra você? Ninguém olha para o lado. Você acha que o diabo tem alguma evidência contra você? Para te trazer para a corte? Nossa. Evidências contrárias, confusas, podem arrebentar com a vida, família, emprego, ministério, amizades, futuros de indivíduo. Só que tem uma coisa. Naturalmente, natureza pecaminosa, somos todos culpados. Nós não somos executados sumariamente, porque existe um Deus no céu. Porque existe um Deus no céu que fala assim: espera, meu filho, dá mais um tempinho para essa besta aí ver se aceita o meu filho como Senhor e Salvador. Espera mais um pouquinho. Não é como a história do camarada que escreveu o livro, né, que ele se voluntariou para vir buscar a igreja. Esquece. As evidências contra nós são astronômicas, elas são absolutamente verdadeiras. As evidências contra nós são absolutamente corretas e não seríamos considerados culpados por manipulação de evidências ou invenção de alguém. É porque existem provas. João capítulo 19, eu queria que você abrisse lá. Você vai ver a diferença entre
entre evidência e definição. João 19. Quero ver como é que está essa tradução aqui. Começando no versículo 9. A segunda parte do versículo. E disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Você sabe o que é isso? Isso é uma evidência. Porque Pilatos podia crucificar ou podia soltar Jesus. Isso é uma evidência. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. Sabe o que é isso? Evidência. Queridos, a nossa vida diária, existe uma batalha no mundo espiritual de demônios do inferno e anjos do Senhor, brigando com as evidências, sobre as evidências que existem contra você ou a seu favor. Existe prova de que o diabo tem poder para nos matar. Tinha poder para matar Jesus. Jesus foi, quando ele morreu, ele foi e tirou a chave da morte do inferno. Mas se nós damos brecha, se não for pela graça de Cristo, pelo anjo do Senhor que se acampa ao redor dos que o temem, o livra de todo mal, nós somos fichinha para Satanás. Nós somos peixe pequeno. Respondeu-lhe Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem. E aqui ele fala sobre Israel. Ele fala sobre o povo de Israel que nega Jesus, que rejeita Jesus. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: se soltas esse. Você conhece o resto da história. E termina com Pilatos cinicamente lavando as mãos e entregando Jesus para ser morto. Qual que é a definição da história aqui? A definição é a seguinte: existia evidência que Pilatos tinha o poder, mas existe a definição que ele preferiu tomar foi simplesmente se omitir. A determinação dele foi: eu não quero fazer nada com isso. Ah, não, porque se você fizer alguma coisa, eles vão dizer que você está dando preferência a ele do que a César. Então, ele queria fazer as pazes. Você conhece gente política? Assim, não. Você conhece gente política que é teu amigo quando você está bem, mas quando você fica ruim, quando você está ganhando a campanha, o cara está ali: vamos lá, amigão. Quando você está com um problema, o cara some. O cara vaza. Quando você precisa de amigos, você não encontra. Quando ele telefona, pergunta para você como é que vai o Simba, como é que vai a sogra, como é que vai a mulher, como é que vão os filhos, como é que vai. Eu falo: ok, agora o que você quer? Ah, você tem o telefone de fulano de tal. Eu falo: não, você devia ter perguntado direto, economizava o teu tempo e o meu. Pessoas que são políticas, queridos, nós temos que tomar uma postura, nós temos que dar uma postura. Evidência contra nós, eu quero que você entenda isso, evidência contra você e contra mim, o diabo tem de baseada. Evidências contra você e contra mim, o diabo tem de tonelada. O que é que você vai fazer? O que é que você vai definir da sua vida? Como é que você vai lidar com isso? Pilatos entrega Jesus, lava as mãos, e Jesus sai dali para a cruz. Eu escrevi algumas poucas coisas. Cada um de nós enfrentamos diariamente oportunidades
de nos omitir ao tomar certas decisões. Pilatos não usou o martelo para cravar os pregos às mãos de Jesus. Mas ele usou o martelo, aqui eles chamam, quando o juiz bate o martelo e fala, isso aqui está definido, isso se chama sound the gavel. Ele bateu aquele martelo. Jesus foi para a cruz como evidência de servo para que nós tenhamos a atitude de filhos resgatados do pecado. Presta atenção. Jesus foi para a cruz como evidência de servo. E a Bíblia fala servo obediente, obediente até a morte e morte de cruz. Para que nós hoje possamos ser definidos como filhos da luz. Como filhos que não têm do que temer. Filhos que não têm que se preocupar com as evidências que existem contra você. Você tem um pai, você é definitivamente um filho. Em Mateus 16, quando Pedro responde a Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus fala para Pedro? Quem te revelou isso não foi carne e sangue, mas foi o meu Pai que está nos céus. Quando você evidencia a autoridade de Jesus, o que Pedro falou assim? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele definiu aquilo. Ele identificou aquilo na vida de Jesus. Ele falou, eu estou vendo evidência, eu estou vendo uma definição. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus fala, isso não foi carne e sangue que te revelou. Foi o meu Pai que está nos céus. Isso foi uma revelação. Quando nós recebemos uma revelação de Deus, Ele mesmo dá uma carimbada em nós de uma evidência que todos vão reconhecer. Esse é meu filho. Eu reconheço o Filho de Deus como meu único Senhor e Salvador. Deus carimbe você. Você é meu filho. E todos vão reconhecer. Quando chegar um demônio perto de você, falar assim, escuta, eu vi o camarada atrás do estacionamento do Walmart com... Estava só ele e ela. Esse cara chega para Jesus e fala assim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus pergunta de novo, fala, você me fileu? Você gosta de mim? Jesus, eu te amo. E quando Pedro fala, pela terceira vez, tu sabes todas as coisas. Como o pastor falou, tu conheces meu coração, tu sabes que eu te amo. É ali que Deus dá uma carimbada nele. Você é meu. É aí que Deus define. Mateus 16. Simão Pedro, isso é o que acontece quando acontece uma revelação, quando você se projeta, você se posiciona num lugar onde você identifica a autoridade, poder de Deus, soberania de Deus. Mateus 16. E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ao que Jesus afirmou, abençoado és tu, Simão. Primeira coisa, vem uma bênção sobre a tua vida. Queridos, olha para Jesus. Olha para Jesus. Não olha para quem tem evidência contra você, não. Abençoado és tu, Simão, filho de Jonas. Deu para ele uma identidade, deu paternidade. Pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás nos céus. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro. Deu para ele uma identidade em Deus. E sobre essa pedra, que era sobre ele próprio, edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí ele continuou, darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado no céu. Queridos, o poder da evidência que Satanás tem contra você e contra mim, quando você identifica e define quem é Deus na sua vida, essa evidência é inerte. Ela para. Primeiro, agora que eu vou começar a pregar.
Evidência, é interessante, né? No Brasil, eu subi numa balança, falando assim para mim mesmo, tô gordo pra caramba, né? Eu fui pro Brasil, cara, voltei mais gordo que eu fui, acredita? Eu falei, meu Deus, só o poder do sangue de Jesus. Fui com quem no médico esses dias? Eu fui com alguém no médico. Eu fui, não sei com quem que eu fui, não. Aí eu falei, deixa eu subir na balança também. Eu subi, eu falei, essa balança do inferno, a balança tá mentirosa, essa balança está mentindo. Né? Aí eu comecei, não, eu não sou gordo, eu estou gordo. Será que funciona? Eu acho que não. Sabe aquelas balanças onde você sobe e ela fala o seu peso? Para você não querer ouvir? Eu subi numa balança no Rio de Janeiro. Aí quando eu subi, ela falou assim, um de cada vez, por favor. Queridos, para a gente definir quem a gente tem que definir de quem a gente é. Número 2, quando a gente define de quem a gente é, nós temos revelação daquele que é o nosso dono, que é Deus. Quando nós temos revelação de Deus, vem a bênção sobre nós, vem revelação, vem prosperidade, vem força para determinar o que, quando, onde, como eu vou fazer as coisas que eu vou fazer. Nós temos direito, nós temos autoridade, presta atenção, de administrar as evidências contra nós. A palavra fala em Hebreus 10, 27, fala que, porque quando continuamos pecando voluntariamente, depois de havermos recebido o conhecimento da verdade, já não resta perdão pelo pecado, já não existe remissão pelo sangue, mas uma certa expectativa de fogo que haverá de devorar o diabo e seus anjos. Nós podemos administrar o que nós fazemos com a nossa vida. As evidências que a gente entrega de bandeja para Satanás, nós temos controle sobre elas. O negócio é o seguinte, a gente tem que tomar uma determinação e seguir na determinação. Eu preciso fazer uma tonelada de coisas na minha vida. Meu Deus do céu. Foi hoje que eu sortei, Silvio, ou foi ontem? Ou foi hoje e ontem? Comecei a fazer as contas, querido, do que a gente gasta, do que a gente ganha. Eu quase tive um ataque cardíaco. Eu já falei para o Josh, amanhã mesmo ele vai devolver um monte de coisa que eu comprei. Não tem jeito. Eu não sou maluco. Eu não sou doido. Aí você surta. O que você faz quando você surta? Você dá tiro para tudo quanto é lado. Você machuca as pessoas que você ama. Machuca cachorro que você ama. Você ama cachorro? O meu cachorro é bonzinho. Mas você machuca todo mundo, você machuca seus filhos, você machuca seus pastores, você machuca seus irmãos. Você vai num caixa, o caixa, de repente, está tendo um daqueles dias também. Aí você fala para ele, por que você vai procurar outro emprego, hein? Vai. Eu tô treinando para fazer uma pergunta para esses caras. Você quer que eu te dê um abraço? Só que o cara for boiola, ele fala, quero, eu não vou querer dar. Entende? A única razão é que eu não falo isso. E se eu falar isso para uma mulher, e ela falar eu quero, e alguém vê, aí vai ser uma evidência. Mas então eu prefiro sair fora e falar assim, escuta, eu passo para outro caixa, vou para outra loja, faço outra coisa qualquer, mas não volto mais ali. Evidências. A evidência nos dá força para determinar o que a gente vai ser, o que a gente vai fazer. E um detalhe, você não tem como esconder a sua evidência de Deus. Não tem como. Não tem como. Eu posso fazer o meu
café expresso e botar o dobro do café para ela não ver o cheiro, ela não sente cheiro de nada. Ela pode estar pegando fogo, não sente cheiro de fumaça. Eu posso fazer o dobro. Eu sei o que eu estou fazendo. Deus sabe o que eu estou fazendo. Jovens, Deus sabe o que vocês estão fazendo enquanto vocês estão sozinhos. Vocês têm que tomar as rédeas, o controle das rédeas. Porque na hora, quem vai definir o lance não é Deus. É você. Você vai definir qual é a evidência que você vai colocar na mão de Satanás. E uma coisa linda, para encerrar. Você vai definir quem é o advogado que você vai contratar. Aí mata pau. Mata pau, porque em Pedro, 1 João, né, viu? Pedro, 1 João, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: Caros filhinhos, essas palavras vos escrevo para que não pequeis. Aí nesse não pequeis, para que não pequeis, para que você tome cuidado com a sua vida, toma cuidado com a tua roupa, toma cuidado com o teu vocabulário, toma cuidado com o jeito que você dirige, toma cuidado com o jeito que você olha para as pessoas, toma cuidado com o jeito que você fala com as pessoas, toma com o jeito... É uma lista que eu posso ficar falando um dia inteiro aqui. Filhinhos, essa palavra vos escrevo para que não pequeis. Se, no entanto, pecardes, temos um advogado junto ao Pai. O Pai é o que deu aquela carimbada na sua testa, né? Tem um filme chamado The Scarlet Letter, com Demi Moore. Ela era uma prostituta e ela puseram um A vermelho na testa dela, onde ela ia, era marca de que ela era uma prostituta, uma adúltera. Escuta, evidência, a mulher adúltera. A evidência, o que eles queriam fazer com ela? Justo o que eles queriam fazer com ela. Apedrejar. O que Jesus fez com aquela evidência? Porque Jesus é o advogado. Ele é o advogado. Filhinhos, não pequeis. Entanto, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu posso falar mais um monte de coisa, né? Terminar com uma definição positiva. Que nem eu falei, nós que somos os definidores das nossas evidências. O Aurélio, quando você procura definidor, ele diz assessor de um superior maior de ordem religiosa. Eu achei interessante isso. O Webster era crente, o Aurélio não tem nada a ver. E ele coloca isso, assessor de um superior maior de ordem religiosa. Assessor, o que é o assessor? Assessor é aquele que ajuda, né? Quem que a Bíblia fala que vem nos ajudar? Que vem nos consolar? Que vem nos confortar? O Espírito Santo, né? Então eu me coloco ali assessor, eu coloquei eu e o Espírito Santo. Assessor de Deus. O Webster fala, aquele que estabelece limites. Em outras palavras, livre-arbítrio. A minha mulher, ela vive me falando, você não pode dizer, eu sou isso, eu sou aquilo outro. E ela começou agora, ela voltou na Suburban. E aí eu falei para ela, o negócio está complicado. Eu estou pedindo a Deus na Suburban. Então ela fala, não diz que você não tem dinheiro, diz que você está sem fundos agora. Aí eu escrevi aqui, eu posso estar passando pelo vale do miojo, mas a picanha me espera.
Eu posso estar gordo, mas eu não sou gordo. Eu posso estar debilitado emocionalmente, mas a alegria do Senhor é a minha força. E o pior de todos, eu posso ter tropeçado espiritualmente. Isso é Deus me mostrando onde que eu preciso vigiar mais. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque Tu és o advogado que não perde causa. Tu és o advogado, Senhor, que não falha. Tu és o advogado único que nós precisamos, e não existem advogados que possam ganhar uma causa contra Ti. Nós aqui temos evidência, Senhor, contra nós, todos nós temos. E eu peço que Teu Espírito Santo possa estar permeando nossas mentes, Senhor, e fazendo com que nós, em nossos corações e mentes, nós possamos estar definindo o nosso comportamento, Senhor, de agora em diante. Que nós possamos definir nosso caminhar, Senhor, desde o nosso levantar até o nosso deitar. Que o Senhor possa ser aquele que está conosco todo o tempo, que vem, Senhor, sempre reafirmando a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu amor para conosco. Sempre nos lembrando que nós temos valor para o Senhor, porque Jesus entregou a vida. Ele não faria isso se nós não tivéssemos valor. Peço que o Senhor abençoe cada um aqui, Pai. Mexe no coração e na mente de cada um. Eu queria terminar com uma pergunta. Eu não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de falar para Jesus: eu quero que o Senhor entre no meu coração e faça morada nele. Eu não sei se você deu bobeira durante esses últimos dias, últimas semanas, últimos meses, e você deu mais evidência para Satanás do que você devia ter dado. Então eu queria convidar você, os dois, tanto se você nunca fez de Jesus o seu único Senhor e Salvador, se você quer convidar que Jesus entre no seu coração e faça ali nele morada, queria convidar você a vir aqui na frente. Ninguém vai constrangê-lo ou constrangê-la. Eu só quero fazer uma oração por você. Se você gostaria de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, deixa eu orar por você, em nome de Jesus. Isso é um ato de coragem, esse é um ato de ousadia. Isso é uma coisa que faz a diferença entre vida e morte. Jesus fala assim que eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Muita gente fala assim: minha vida é boa, eu tenho uma casa bonita, tenho um carro bonito, tenho um cônjuge bonito, tenho filhos bonitos, tenho carro bonito, tenho trabalho bom. O que a Bíblia fala é vida mais abundante. Eu não sei se você consegue conceber o que quer dizer uma vida mais abundante. Eu sempre falo para pessoas, quando a gente vai aconselhar, quando tem problemas, eu falo: o problema nunca está tão ruim que não possa ficar pior. Agora também a bênção, pela mesma moeda, a sua vida nunca está tão boa que ela não possa ficar muito melhor. Então o convite é esse. Se você não está legal, convida Jesus para entrar no seu coração. E eu quero que você faça isso vindo aqui na frente. Eu só quero orar por você. E se você deu evidências a Satanás para que ele possa usar contra você, pode ser que você não tenha matado ninguém, que você não fez nada gráfico, mas você desprezou o Evangelho, você desprezou a casa do Senhor. Então agora, é a sua hora de vir aqui na frente. Alguém no nosso meio? Não precisa nem levantar a mão, é só levantar e vir aqui na frente. A gente vai servir a ceia do Senhor em 2 minutos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque Tu és poderoso,
e nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Oh, glória ao teu nome, Pai. Isso não implica se existem ou não evidências contra nós. A palavra diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Eu peço por cada pessoa aqui, Senhor, nessa casa, que cada um possa ter um relacionamento contigo. Cada um possa, Senhor, ter uma definição clara de quem tu és, porque nós pertencemos ao Senhor. E quando nós aceitamos a Jesus, Deus Pai nos traz a revelação. Quando nós confessamos a Jesus como Cordeiro de Deus, Deus nos traz revelações. E essas revelações nos fortalecem. Abençoa cada um aqui, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém? Glória ao nome do Senhor.